Meu nome é Ricardo, tenho 18 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 5 anos. Quando você era criança, já te contaram a história de alguém que vem à noite para puxar seu pé na cama, não é mesmo? Aposto que sim. Para mim, isso nunca foi uma simples história para colocar medo. Em uma noite, eu acordei com alguém cutucando o meu pé. Nessa época, meu irmão já havia mudado de quarto e eu dormia sozinho. No começo foi um pouco difícil para nós, já que ele tinha 4 anos e não gostava de dormir sozinho. Então pensei que fosse ele tocando meu pé. Primeiro eu apenas abri os olhos e disse para ele ir dormir no seu quarto novo, que estava lindo, todo decorado do jeito que ele gostava. Depois disso, me virei novamente e tentei dormir. Alguns minutos mais tarde, senti que alguém tocou o meu pé e em seguida segurou minha perna. Na hora eu abri os olhos e me levantei rapidamente, pois aquela mão estava muito quente. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Acabei vendo algo que me deixou arrepiado. Havia um menino sentado na beira da cama, todo queimado, com os olhos brancos. Ele me encarou e disse: "Vem brincar comigo." Nessa hora eu gritei meus pais e levantei da cama rapidamente. Saindo do quarto, encontrei os dois no corredor vindo até mim. Desesperado, contei que havia uma coisa sentada na minha cama e ele havia tocado em mim. Meu pai então foi até o quarto, acendeu as luzes e disse que não tinha nada. Ele mandou eu entrar e conferir. Realmente, o que havia me acordado já não estava mais lá. Logo eles me acalmaram e disseram que havia sido apenas um pesadelo, mas eu sabia que era real. Tentei explicar, disse que era uma criança toda queimada, até cheirava fumaça. Ela havia me tocado e foi aí então que eu acordei. Mas eles não acreditaram. Disseram que se houvesse alguém queimado no quarto, haveria alguma pegada ou sujeira, e estava tudo limpo. Eu não tinha provas. Não havia jeito racional de explicar o que eu vi, mas eu sabia que era real. Eu então concordei com eles e resolvi dormir. Só que aquele pesadelo estava longe de acabar. Algumas horas depois, eu acordei com uma respiração muito forte, como se alguém com asma estivesse respirando bem perto do meu ouvido. Quando me virei, aquele menino estava na minha frente, com seus olhos bem próximos dos meus. Ele então disse: "Não tem problema. Amanhã você brinca comigo." Eu então fechei os olhos na esperança dele sair da minha frente e assim aconteceu. Quando abri os olhos, não estava mais lá. Na noite seguinte, alguma coisa me dizia que ele iria voltar. Meus pais não acreditavam em mim e eu não conseguia me livrar daquilo, então estava preparado para entrar no jogo daquele menino. Durante a noite, eu esperei e ele apareceu. Quando estava dormindo, ele veio pelos pés da cama e colocou sua mão quente na minha perna. Eu acordei na hora. Mais uma vez ele disse: "Vem brincar comigo." Foi aí então que eu disse que aceitava e perguntei do que iríamos brincar. Ele então respondeu que ia se esconder e eu o procuraria. Assim eu fiz. Minhas pernas estavam tremendo. Eu quase não conseguia falar, mas precisava colocar um fim naquilo. Ouvi seus pés descendo a escada e abrindo a porta do porão lá de casa. Assim que terminei de contar, desci as escadas, abri a porta do porão e comecei a procurá-lo.
Foi aí então que vi sua respiração forte, assim como havia ouvido na cama naquela noite passada. Ele vinha de um forno construído na parede que já estava lá quando compramos a casa. Era um forno muito antigo, daqueles com grade na entrada. Provavelmente era para queimar o lixo. Antigamente, muitas famílias possuíam esse tipo de forno e preferiam queimar o lixo ao invés de descartá-lo. Eu então me aproximei da grade e o menino disse para eu entrar. Eu não queria, mas ele implorou. Então entrei. O forno tinha um corredor grande, como se fosse uma tubulação antiga. Eu engatinhei um pouco quando percebi que uma pedra havia machucado meu joelho. Assim que olhei para o chão, constatei que não eram pedras, e sim ossos humanos. Assustado, eu fui em direção à boca do forno, mas ela estava fechada e aquele menino estava do lado de fora. Ele então me disse: "Me tira daí de dentro." Depois, desapareceu. Eu gritei aos meus pais e eles desceram para me tirar daquele lugar horrível. Depois de eu contar o que havia acontecido, eles acreditaram em mim, pois ninguém tinha a chave da grade da boca do forno, e o cadeado estava trancado, intacto, e eu do lado de dentro. A polícia retirou os ossos e eu então entendi o que aquele menino quis me dizer. Lucas era uma criança que adorava brincar. Um dia desses, em uma brincadeira de esconde-esconde, ele acabou se escondendo no fundo daquele forno. Sua mãe, sem saber, jogou o lixo lá e ateou fogo, carbonizando o próprio filho. Lucas foi dado como desaparecido e nunca foi encontrado. Mas ele sempre esteve ali, dentro de sua própria casa. Ele só queria ser encontrado. Fantasmas costumam se comunicar nos momentos menos conturbados para nós, como, por exemplo, nosso horário de sono.